Arquétipos astrológicos, como é que a gente consegue entender essas energias no nosso dia a dia? Pois é, né? Eu acho que é mais fácil, talvez, para a gente entender um pouquinho quando a gente fala de signos. Porque hoje até horóscopo tem, né, do dia, assim, tipo, o seu horóscopo do dia diz... E isso talvez ajude a gente a entender um pouquinho mais como essas forças arquetípicas estão no nosso contexto do dia a dia. Muito bem, pessoal. Então, nós falamos no vídeo anterior, né, sobre os arquétipos, falamos um pouquinho sobre os arquétipos do tarô, e agora a gente vai buscar falar sobre aquilo que está um pouco mais próximo assim do nosso cotidiano, que são os arquétipos astrológicos, que pelo menos aqui para nós, no Ocidente, eles são mais naturais de serem entendidos. Então, o que acontece? Né? A Alminha chegou aqui no mundo. Que fofinho. Pois é, chegou toda feliz, cheia de projetos, né? Ela só não sabia bem onde ela estava entrando, mas ela achou que ia ser um pouco mais simples. E para realizar aquilo que ela se propôs a fazer aqui, aqueles pequenos acertos, aquelas tarefinhas, aquelas coisas que todo mundo tem que fazer, né? Foi mandado para ela assim um roteirinho, um plano de ação. Esse plano de ação a gente chama de mapa astrológico, ou mapa natal. E como é que esse mapa natal ele nos preenche? A partir do momento em que nós entramos aqui no mundo e fizemos... Antes de dar aquele primeiro chorinho, né? Pronto, aí o pacote de informações e toda aquela energia que estava no ambiente foi absorvida por nós e tadã! Está formado o seu pacote arquetípico completo para você continuar vivendo a sua vida. O problema é que às vezes a gente não tem o GPS, né? E a gente diz, tá, e daí? Nasci no dia tal, na hora tal, no lugar tal e nem sei para que isso serve. E eu acho que é bem importante a gente entender também esse aspecto dos arquétipos, porque eles estão conosco o tempo todo. E esse sim é um que está, né, vamos supor, o seu signo, o seu ascendente, onde está a sua lua, onde estão alguns planetas principais no seu mapa astral, eles influenciam e bastante o que nós sentimos, né, como nós nos expressamos nesse mundo. E é por isso que a gente achou bem importante trazer isso para vocês. O que é o mapa astrológico, né? Então mostra as configurações dos planetas no céu, mas a gente não fala no mapa astrológico como, Marte estava lá longe quando eu nasci, né? Lembra que o que está fora está dentro. Então essa configuração que a gente vê fora, olha que curioso, né? Coincidentemente coincidiu com as energias que você mesmo está trazendo para expressar no mundo naquele momento. Então tem toda uma sincronicidade entre o momento em que a gente nasce, o momento em que essas forças, né, planetárias, angélicas, né, ou seja, todos esses arquétipos estão ali. Eles estão ali, eles estão configurando e através daquilo eles nos indicam um caminho sobre como é que a gente pode nos desenvolver. Então vamos lá. Entender um pouquinho dos arquétipos astrológicos nos coloca mais em contato com propósito de vida, que é a segunda etapa aqui dos nossos vídeos agora. Isso. E é interessante que a gente não é uma coisa só, tá, gente? Então tem gente que diz assim, eu nasci em abril, então eu sou, sei lá, do signo de Áries. Mas ok, isso pra mim é que nem você falar, eu moro no Brasil, já me deu uma direção, mas todo o resto faz parte, é importante saber, tá? Então, o mapa astrológico, conhecer esses arquétipos astrológicos, é o nosso manual de instruções para conseguir concretizar aqui grande parte de tudo que a gente tem para fazer. Não são os únicos arquétipos que a gente precisa compreender. Por que compreender arquétipo é tão importante, né? Porque ele nos dá uma direção, eles nos orientam, são informações vivas. Podemos dizer assim que são seres angelicais que estão conosco se manifestando em determinadas formas, ou nesse caso no nome de um signo, tá? Então é muito importante sim olhar e dizer, ok, eu nasci em tal dia, tal hora, em tal lugar, o que está me influenciando? Quando a gente entende isso, a gente percebe. Quem nunca fez uma leitura de mapa, eu oriento a fazer mesmo, é muito interessante. E a gente percebe onde nós temos as nossas carências e aonde nós temos as nossas forças. E aí, então, a partir disso, a gente consegue dar aquele grande passo na nossa vida. Assim como a gente fez no vídeo anterior, né, onde a gente deu alguns exemplos de arquétipos do tarô, também é bem interessante a gente entender alguns arquétipos da astrologia, né? Embora a astrologia
ela seja muito antiga no nosso mundo, tá? Quem quiser ler um pouquinho dos evangelhos apócrifos, né, vai perceber que isso é muito anterior ao contexto que a gente tem hoje. Né? No entanto, nós, como temos no nosso sentido de cultura, né, naquilo que nós concebemos como civilização, uma herança muito forte que veio dos gregos e dos romanos, né, os símbolos usados na astrologia hoje são aqui na astrologia ocidental, também existe a astrologia védica, né? Eles vêm dessas culturas porque são mais naturais para nós, expressam melhor aquilo que nós conseguimos compreender. Isso. É uma linguagem mais fácil. Isso. Então, para nós, por exemplo, né, provavelmente para você que está aí, a gente consegue compreender o que é assim, uma força marciana. Tá? Então, nós, espontaneamente, pelo nosso arquétipo social, a gente entende a energia de Marte no guerreiro, no impulso, na força, na coragem, na valentia, nessas coisas que tem esse ímpeto do quê? De você entrar em campo e você vencer. Você resolver, fazer, iniciativa. Né? Tem esse lado. E quando a gente pensa assim, ok, e o lado jupiteriano na minha vida? Como é que ele vai Como que eu vejo ele na minha vida? Onde a gente vê Júpiter na nossa vida é quando a gente está buscando foco, quando está buscando rumo, aonde a gente tem crescimento, expansão, aonde tem alegria também, aonde tem entusiasmo. Você já ouviu falar nessa palavra? Eu adoro repetir essa palavra. Entheos, é grego. Então, onde tem entusiasmo, significa que tem Deus dentro de você. Então, quando você faz coisas de maneira entusiasmada, que parece que seus olhos brilham para fazer aquilo, essa é a energia de Júpiter se expressando em você. Isso. E aí nós temos algumas mais doces, como por exemplo Vênus. Como que, né, a Vênus, né, ela traz esse lado mais feminino, esse lado do belo. Então, se você gosta, né, os signos também regidos porque cada signo é regido por um planeta ou dois. Então, você percebe, né, o que a pessoa gosta tem muita influência daquele planeta que rege aquele signo, né? E a Vênus vem com esse lado mais doce, né? Mais sereno, mais delicado, do belo. Companheirismo, né? Isso. Vênus não é a energia do guerreiro que ele quer vencer. Né? É a energia do casal, dos amantes, dos sócios, né? Onde tem uma troca justa para todos. Então, Vênus traz essa coisa harmônica. Vamos falar então sobre um aspecto que a gente também acha bem interessante, que é Saturno. Saturno é show de bola. Acho que é o meu preferido. Saturno ele traz a energia do professor. Mas não é aquele professor que diz, você ainda não aprendeu? É tipo assim, você não aprendeu? Desembucha. É tipo isso. Saturno, quando está, né? Quando esse arquétipo Saturno ele está na nossa vida, no nosso dia a dia, ele nos pede para ter responsabilidade em determinadas coisas, para colocar em ação coisas que eu estou deixando passar há muito tempo, para fazer praticamente uma reforma, porque ele é sério, ele é responsabilidade. Ele não vai esperar que o seu lado Júpiter se distraia e se divirta primeiro para depois você vir ter a sua responsabilidade. Então ele é muito interessante, é um professor bem duro. Saturno diz assim, arregaça as mangas, né? Vocês já ouviram essa, né? Arregaça as mãos, né? Arregaça as mangas e mão na massa, porque você tem que fazer coisas, né? É matéria. Então, olha só, vocês estão ouvindo a gente falar sobre os arquétipos e estão dizendo, isso todo mundo faz na sua vida, é claro. Claro que faz, tá aí. Sim, todo mundo tem influência de todos eles. Então, assim, todos nós, de novo, a gente está imerso nesse mar arquetípico de informações, de energia, de atitudes e de fazer. O grande segredo, por exemplo, de entender os arquétipos astrológicos é com que energias você nasceu que combinam com você. Então, quando eu falei no começo assim, a Valéria é a célula do coração e eu sou a célula do cérebro, isso define muito a situação humana hoje, né? Porque o homem é mais cérebro e a mulher é mais coração. Tá? Mas esse é o contexto geral, global. Não quer dizer que a gente não possa fazer uma inversão. Ou, mais ainda, né, fazer um equilíbrio entre esses dois polos, que é o mais importante. Mas esse é o arquétipo, digamos assim, coletivo da humanidade, né, de que o homem é a razão e a mulher é o coração. Na verdade, é muito mais do que essa coisinha assim. E o coração não é não, suave, viu, gente? Suave e sutil, né? Ele só tentou fazer bonitinho. Foi só uma brincadeirinha, mas eles estão aqui banhando a gente o tempo todo. Então, aí a gente volta na seguinte questão.
como a gente falou logo no primeiro vídeo, então os arquétipos estão relacionados com o nosso propósito de vida? Sim. Tá? Os arquétipos astrológicos de maneira muito intensa. Por quê? Porque lá você vai perceber, né, quais são as suas habilidades e quais são talvez as áreas da sua vida que nem vale muito a pena você desperdiçar energia para você explorar. Tá? Então, provavelmente, todos vocês que estão assistindo digam assim, eu reconheço que eu tenho certas habilidades e que eu não tenho outras. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu reconheço que eu sou um bom escritor, mas, por favor, não me deem uma tela e um pincel, porque eu não vou conseguir expressar as minhas ideias através de uma imagem. Mas nós temos um filho, por exemplo, que é um desenhistazinho mirim, né? Tem quase 17 anos. Ele tem esse talento com ele. Então não adianta fazer ele estudar matemática. Não. Que não é a praia dele. A praia dele não é o cérebro, é o coração. É o coração. Então, vocês que são pais, entendam os arquétipos que regem a vida dos filhos de vocês. E orientem os filhos de vocês a cumprirem essas energias, porque é aquilo que vai fazê-los felizes. É o que vai brilhar o olho. Então, gente, não adianta lutar contra aquilo que nós somos. Pensando em termos de arquétipo, vamos de novo pegar a coisa lá, né, do cérebro e do coração, que é bem fácil. Não adianta pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma expressão artística forte dentro dele e colocar trabalhando num banco. Morreu. O que acontece se você está lutando contra a sua energia? Então, cedo ou tarde, aquela energia criativa, porque a energia universal ela é energia criativa, né, ela vai ficar acumulada e sem uso. E vai fazer o quê? Vai estagnar, vai apodrecer e vai adoecer a pessoa. Tá? Porque você está resistindo àquilo. E às vezes você acaba sendo levado a resistir àquilo por conceitos sociais. Né? Então a gente precisa sempre entender o que me move e, como o Rafa falou, quando a gente é pai, é mãe, às vezes quando é tio, quando é vô, né? A gente olha os que estão chegando, né? As sementinhas que estão brotando, e a gente precisa olhar quais são os dons desses seres. Eu preciso reconhecer os meus dons, tá? Eu adoro fazer trabalho manual, eu adoro fazer pintura. Não sou uma excelente artista, não. Mas eu gosto. Se eu for desenhar a pessoa, ferrou, vai ficar horrível. Mas fazer uma mandala, fazer uma coisa mais abstrata, sai, fica legal. O Rafa também faz, só que ele tá dizendo que não. Mas eu sei quais são os meus dons, o que eu gosto. Nos meus atendimentos, eu tenho o meu jeito de trabalhar com a pessoa. Eu tenho o meu jeito de falar e de mostrar para ela certas coisas. Então, a gente precisa olhar isso e fortalecer isso. Nessas sementinhas, nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, é a mesma coisa. Então, assim, se aquele ser se expressa mais artisticamente, mais ludicamente, né, com uma forma não tão racional, não é tão quadradinho como a maioria das pessoas, tá tudo bem. Vamos incentivá-lo a aprimorar aquilo, porque aquela é a energia dele. E se nós podarmos, se nós falarmos, não, isso aqui não vai te trazer futuro, então o que acontece com esse ser? Ele encolhe, né? Ele se retrai. E dentro dele aquilo fica bloqueado, porque ele se retraiu e ele está tendo que se adaptar conforme o outro acha melhor. Mas chega um momento em que aquilo, para aquele ser que depois de uma certa idade, vai machucar muito. E tanto que pode mesmo chegar a uma doença, justamente. E a gente vai pensar assim, mas por que é essa doença? Por quê? Porque ele foi podado, porque ele foi tolhido. E estava ali dentro dele, nem ele sabia que era isso. Então é muito, faz parte do nosso crescimento esses estudos também. Quais são as energias que me influenciam? Quais são minhas tendências? E eu preciso dar atenção a elas. Isso, então, quando a gente reconhece os nossos dons, a gente sabe que esse é o nosso caminho de expressão no mundo, tá? Então, nós gravamos alguns vídeos aqui no começo do ano, onde a gente falou sobre 4 princípios de vida, tá? Eu vou indicar para vocês assistirem, né, preferencialmente desde o primeiro, mas o segundo desses princípios chama autenticidade. Então, conhecer esses arquétipos, ou seja, essas energias, está muito relacionado com quem eu sou e como eu vou me expressar no mundo, como eu vou trazer a minha criatividade, como eu vou colorir o mundo com os meus pincéis, com as minhas palavras, com as minhas cores, com a minha maneira de tocar a alma das pessoas. Tá? Então, por mais que a gente diga assim, 2 pessoas
né, entendendo aqui os arquétipos astrológicos, são de Virgem. E daí, elas são pessoas completamente diferentes, porque lá dentro dela tem uma alma inteira, né, tocando múltiplos sons. Então, sempre nós seremos pessoas diferentes, porque o universo é infinito, Deus é infinito, os arquétipos e essas combinações universais de cores são infinitas. Então, nenhuma pessoa vai se expressar da mesma maneira que o outro. Então, viver esses arquétipos significa ser autêntico. Ser autêntico significa colocar o seu segundo chakra, que hoje tem uma conotação puramente sexual, para se expressar, o chakra da criatividade, o chakra da autenticidade. Então, entender os seus arquétipos significa ser criativo, tá? Ser quem você nasceu para ser, e não o molde que a sociedade exige que você tenha. Por quê? Né? A gente já cansou de falar que nós estamos vivendo um novo momento, uma nova era, nova consciência, e nós que atendemos pessoas com conflitos, estamos assim, ó gente, ó, cansados de ouvir as pessoas dizendo para nós. E eu não estou falando isso zombando das pessoas que podem estar na mesma situação, mas é para vocês entenderem que elas não se sentem realizadas com o que elas fazem. Por quê? Porque a sineta da nova era que está tocando na cabeça delas está dizendo assim, escuta, você não está vibrando conforme o seu ser. E se você ainda não entendeu, eu vou te causar frustração, vai doer, cansaço, tristeza, e quem sabe até te deixa uns 15 dias em casa doente junto com Saturno, ele é ótimo em fazer isso, para vocês ali, né, começarem a bater um papo. Bater um papo e você entender o que você está fazendo de errado, porque você não ouviu o seu professor, tá? Então, ou a gente entra nessa energia e se expressa, ou, inevitavelmente, a energia criativa dos arquétipos, ela vai nos causar problemas. Então, lembre daquelas primeiras frases lá do Gênesis, né? Crescei e multiplicai-vos. Não são as primeiras, mas está lá no Gênesis. Ah, entre elas. Isso, é. Crescer e multiplicar não é uma questão meramente reprodutiva, gente. O universo está crescendo. Tá? Nós devemos continuar crescendo, multiplicando as nossas ideias, a consciência, o coração, a energia, a sabedoria, as pessoas. Tá? A gente já se multiplicou bastante em termos físicos, agora acho que tá legal. Tem que continuar com outros meios. Tá? Então, é isso que os arquétipos pedem para nós, crescimento e multiplicação. E é interno, né, gente? Então, assim, querer alcançar um nível de consciência, um nível evolutivo e ficar sentado, dormindo, mantendo os mesmos padrões, não vai fazer nada, tá? Não existe milagre que faça a gente sair de um patamar de consciência para outro. O milagre é você mesmo, aí sim. Aí você olha e diz, ok, estou vendo aqui minhas dificuldades e eu estou sentindo que eu preciso aprimorar isso, aquilo, aquilo. Aí eu vou me esforçar, eu vou abrir mão de certas coisas, eu vou limpar o que tem dentro de mim de sombra e eu vou mudar meu nível de consciência. Sim, porque é para isso que nós estamos aqui. Expansão, se expandir. Quanto mais eu tenho dentro, mais eu dou para o mundo. Quanto mais eu dou para o mundo, mais oportunidade eu tenho dentro. Então, é uma troca incessante. E saber conhecer essas energias faz toda a diferença. Isso. E para a gente encerrar, tá? Só eu vou fazer uma recomendação aqui de um livrinho, né? Básico, 450 páginas. Mitologia. Então, o que acontece? Os sábios do passado, eles entendiam que os seres humanos eles conseguem capturar as ideias com muito mais facilidades quando elas estão envoltas através de uma história. Então essas histórias primordiais são aquelas que nós chamamos de mitos, os mitos da criação, que todos os povos têm os seus mitos da criação. Não existe um único povo no mundo que não tenha mitos dentro das suas origens. Um povo sem essas origens, ele deixa de existir. Tá? Então esse aqui é básico, por quê? Porque nós somos ocidentais, para entender aquilo que nos rodeia. Tá? Então, aí eles criaram as histórias de Zeus, né? O grande Deus, o Deus superior, e mostravam todos os aspectos da sombra desse Deus. Excessivamente brincalhão, irado, namorador, tá? Assim, preguiçoso. Exato. Todos os mitos falam em deuses que têm características humanas. Por quê? Porque quando a luz do sol, né, ela incide sobre o ser humano produz a luz. Nós a sombra. Não é o sol que produz a sombra, nós produzimos a sombra. Então mostrava todos aqueles aspectos negativos a nosso respeito. Então assim, Mercúrio, por exemplo, ele é o deus da comunicação e ele é também o padroeiro dos ladrões.
Porque uma pessoa que tem uma agilidade mental muito grande pode ser um excelente vendedor ou pode ser muito bom para ludibriar as pessoas. Tá? Cuidado, ó, comércio, mídia, tá? Essas fórmulas mágicas de vender produtos na internet, todos eles usam a energia de Mercúrio na sombra. Então você é persuadido a comprar produtos e você sequer sabia disso porque a palavra da pessoa foi tão bem empregada que você entrou na conversa dela. Tá? Então entender as histórias, elas nos fazem inclusive entender que histórias e que personagens nós também estamos vivenciando. Contando para nós mesmos ou para os outros. Exatamente. Então, algumas pessoas estão numa história de perda, de derrota, outros de vitória, outros de trabalho. Nós estamos vivendo aqui o arquétipo do eremita, é um daqueles que nos circulam. Qual é o seu arquétipo, então? O que você identifica com mais clareza dentro de você? Tá? Já que nós estamos aqui nessa jornada voltada principalmente aqui para o nosso grupo, eu gostaria muito que as pessoas que estão assistindo aqui conseguissem dizer assim, quais são os arquétipos com os quais eu me identifico. O que eu vejo dentro de mim? De positivo, se você achar importante, e até de negativo. Se está no aspecto negativo, lembre-se assim, que você está resistindo, você não está cumprindo com o seu próprio propósito de vida. Tem algo aí dentro que não quer fazer uma mudança, e essa mudança, quando a gente resiste, dói. E vem a sombra para fora, né? Porque é o que eu quero que saia. Não quero que saia a luz, quero que saia a sombra. É isso aí. É muito importante, gente, eu vou repetir. Saber quais são essas energias que nos circulam, quais energias eu me afinizo, né? Porque às vezes, eu não sei qual arquétipo tá comigo. Tudo bem, mas qual te chama atenção? Qual você bate o olho e diz, nossa, isso aqui é bacana, e você começa a procurar no seu dia a dia se você age conforme aquela energia que você está olhando, que você está observando ali. Legal, gente. Então, por hoje é só. Nós temos mais um ainda falando só sobre esse tema. A jornada não acabou, não são 3 vídeos só, mas é para terminar esse assunto, tá bem? Aguenta aí mais um pouquinho.